Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. O nosso convidado deste programa é Hugo Barbosa, licenciado em Engenharia Informática e mestre na área de Multimédia. Atualmente é doutorando na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o desenvolvimento da sua tese no domínio de jogos sérios. Com uma trajetória profissional diversificada, já lecionou em vários níveis de ensino, no ensino público, profissional e ensino superior. Dá o seu contributo para a formação de novos profissionais como professor na Universidade de Lusófona e no Instituto Politécnico do Porto, com ênfase nas áreas de segurança digital, redes de computadores e multimédia. Como investigador, também tem alguns artigos publicados nas temáticas que envolvem jogos sérios, realidade virtual, simulação, segurança digital e redes de computadores. Temos aqui muitos temas para poder explorar, mas vamos explorar um ou dois. Para a maior parte das pessoas, não é? Jogos sérios parece assim um bocado uma contradição, jogos e sérios, não é? Só se estivessem tipo, a falar de futebol é que é um jogo a sério, não é? Mas não é assim tanto. Em que é que consiste este conceito de jogos sérios? Bem, os jogos sérios ou serious games também é um termo muito comum, são aplicações interativas baseadas em jogos. No entanto, tem uma vertente pedagógica, uma vertente informativa, mais educativa e não tanto um jogo lúdico. Portanto, há um fator para transmitir conhecimento ou alguma habilidade e pode ser usado de variadas formas. Já vamos ver alguns exemplos, não é? O facto de se chamarem sérios não quer dizer que as pessoas não se divirtam. Sim, podem ser, aliás, um jogo lúdico pode ser considerado um jogo sério se cumprir alguns requisitos, algumas considerações. Um deles ser mesmo a transmissão de alguma habilidade, algum conhecimento, e depois ter algumas características também. Havia pessoal que ali em qualquer lado que não gosta muito do termo jogos porque normalmente quando se joga é algo improdutivo, mas o conceito de jogos sérios não entra em contradição e até transmite se calhar bem o conceito, não é? Sim, pode ser, aliás, até pode ser um complemento ao sistema de ensino tradicional. A ideia do termo jogo, associamos sempre àqueles grandes jogos de grandes massas a jogar no computador e por vezes até com alguma dependência. Mas aqui o termo jogo sério seria mesmo esse, que era de complementar algo que fosse pedagógico, educativo, informativo. Eles podem ser usados em que níveis de ensino? Ou costumam ser usados já em que níveis de ensino? Eles podem ser usados em qualquer nível de ensino, desde o pré-escolar até o ensino superior. Têm que ter, obviamente, ser adaptados aos diferentes níveis de ensino, ou seja, ao perfil do aluno. Somos diferentes. Atualmente já há professores universitários, já há faculdades que estão implementadas nas suas unidades curriculares, assim como no ensino secundário, mais os professores das áreas tecnológicas já começam a usar, porque é um fator acrescido de motivação para o aluno, está a usar aquilo que tanto gosta, que é as tecnologias, ou seja, é um complemento ao ensino tradicional, ou pode ser um complemento ao ensino tradicional, e tem aquele fator motivacional de ser um jogo, tal termo jogo que os alunos geralmente ficam atraídos. Era isso que eu queria focar. Que vantagens, que já estudei isso, traz o jogo para a aprendizagem? Uma das principais vantagens é a motivação para quem joga, neste caso, tipicamente o aluno, mas não só. Porque é a motivação? Porque estamos a falar de algo que usa a tecnologia, algo que há uma interação constante entre objetivos. Tem os objetivos de atingir novos patamares, que isso é uma das características de um jogo sério, que é ter vários níveis de complexidade, de desafios, ou seja, ir-se progredindo, o feedback, ou seja, há um feedback constante, ou seja, isso... Quando se erra, quando se falha, quando se supera, percebe-se logo isso. A questão da própria pontuação, os outros jogos também têm a pontuação, e isso é típico de um jogo, mas a pontuação pode ser vista como uma recompensa, ou pretende-se que seja vista como uma recompensa neste caso, e não como o objetivo de ganhar face à concorrência.
Ok. Aqui, exatamente, não é tanta competição entre... Embora também já pode ser utilizado, não é? Entre competição entre colegas, mesmo que seja um jogo sério. Sim. Mas é menos frequente, é mais a aquisição individual, não é? De conhecimentos. Sim, podemos depende da sua prática em sala de aulas. Por exemplo, pode ser levado como a competição entre colegas numa sala de aulas, mas num sentido pedagógico. Por exemplo, não realizar um trabalho de casa, porque teve X pontos, por exemplo, e com isso também está a dar aquele bónus de, ok, não faço trabalho de casa, mas também já está fazendo na sala de aulas porque já está a realizar a tarefa, ou seja, fator motivacional. Fala-se também que ele tem muito impacto na autonomia, na descoberta do conhecimento, ou seja, que não é tão... Sim, assim, não fica à espera que o professor partilhe matéria, digamos assim, e o aluno tem que descobrir. sim, pode ser, depois depende de cada tipo de jogo, mas o aluno pode ser, o aluno, ou pode ser uma pessoa autónoma, Sim. autodidata que queira adquirir conhecimentos, pode usar aquela aplicação de forma autónoma para ir descobrindo, está em forma de desafio, adquirindo conhecimentos numa determinada temática. Quer dizer, é possível, pronto, já vimos um jogo promover o empenho e a motivação, mas também li que pode ser muito útil também para a memorização. Li alguém que deu este exemplo, não é? Se disperso num texto qualquer, já não sei onde, que se as pessoas são capazes, eu por acaso nem sabia que tinha essas personagens, de decorar 100 personagens do Pokémon, não fazia ideia que tinham isso, então também, se calhar o jogo pode ser utilizado para decorar, por exemplo, vários elementos numa disciplina como Geografia, que hoje muita gente já não liga muito, ou que para saber é preciso decorar vários elementos, e que através do jogo poderia também facilitar esse tipo de resultados. Não, isso é isso, o jogo vai ser um complemento e vai ajudar com toda a certeza, mas tem a ver muito com a parte gráfica, a parte tecnológica, interativa, com que é feito o jogo. Os jogos sérios podem trabalhar, por exemplo, duas grandes áreas, a parte cognitiva ou a parte física, podem permitir facilitar, na parte cognitiva, tipicamente a memória. Nós temos o famoso jogo de cartas de memória, que toda a gente conhece, de infância. Agora imaginemos esse tipo de jogo feito de forma tecnológica, chamado jogo sério, em que estamos, em vez de termos o tradicional baralho de cartas, temos as cartas online. O jogo é o mesmo, só que estamos uma parte gráfica mais dinâmica, mais cor, mais movimento. Isso acaba por ser mais motivador. E o próprio jogo, nesse caso, um exemplo, esse jogo de cartas fosse associado a um determinado conteúdo ou matéria em que é preciso haver repetição, pode Sim, facilitar. por exemplo, as imagens ser de uma determinada disciplina em que estão a memorizar e estão a adquirir conhecimento, ou pretende-se que adquiram conhecimento. Li também alguma coisa sobre modelos de game-based learning, as pessoas aprenderem baseado no jogo, e até comparações com o ensino tradicional, que estávamos a dizer que tem feedback imediato, transfere-se conhecimentos para contextos reais. Já há muitas experiências disso aqui em Portugal? Conheces algum exemplos bem-sucedidos destes? Sim, aliás, nós temos que também recuar um bocadinho ao início dos jogos sérios. No início eles foram criados e são usados muito na parte da simulação, do treino, por exemplo, na área da saúde, na área militar, até nos simuladores de voo, mas mais atualmente abrangeu-se imenso e o sistema educativo tem muitas opções, umas mais antigas, umas mais recentes, umas mais testadas, outras menos testadas, mas todos eles com boas experiências e bons resultados. Aqui só gostava antes de salientar que isto é sempre um complemento. Isto não é... Não substitui o ensino nem o ensino tradicional, nem outro tipo de ensino, no sentido em que vemos simuladores, é para se simular, depois obviamente vão ter a parte de simulação mais real. Mas não achas que vai poder mudar muito o modo, também como o ensino tradicional se realiza, não é? Como ele se concretiza? Se nós generalizássemos a utilização de jogos, isso não implicaria, se calhar, novas estratégias de ensino-aprendizagem, novos modelos? Sem dúvida. É um complemento, mas nós não podemos transportar o ensino tradicional
para o ensino com o uso de jogos sérios, só fazer a viragem. Não, é um complemento, mas temos que mudar as estratégias, os métodos de aprendizagem têm que ser adequados e adaptados. Isso depois em cada sala de aula e cada docente, porque nas faculdades também já se começa a dar formação e a falar muito de jogos Em sérios. informática usa-se bastante isso? No ensino já se começa a usar bastante os jogos sérios? A nível de informática, pode existir, e há algumas áreas em como, por exemplo, a segurança digital, que está muito em voga atualmente, para a sensibilização, para a formação até de pessoal das áreas tecnológicas e não, usar jogos, porque já os existem, criados por empresas, na área de jogos sérios, para a área da cibersegurança, por exemplo. Uhum. Por exemplo, na tua experiência como professor, já tens implementado alguns? Já tens usado? Usado, implementado, ou seja, não criar, Sim, usado. mas já os que estão no mercado, sim, usar, e noto, em casos de estudo, noto que os alunos gostam, sentem uma maior atratividade pela matéria. Contudo, por vezes, e é preciso depois analisar e também ter esse cuidado, que não seja uma aquisição de momento, de conhecimento de momento, porque estão a usar Estão divertidos, estão entretidos. Sim, que não seja... Em que contexto é que usaste esses jogos? Para que alunos, em que conteúdos? A nível secundário, um estudo muito interessante com alunos do 10º ao 12º, em que foi para a vertente da literacia dos oceanos, mas também para a parte da programação. Portanto, para aprenderem a programar, antes de linguagem de programação, que é tipicamente, há alunos que gostam, outros que não gostam, como tudo na vida, mas há, com o uso daquele jogo em concreto, eles estavam a aprender e nem reparavam que o estavam a fazer. Que jogo era? O Minecraft, a versão educação, ou seja, já tem muitos anos, mas está sempre a ser ajustado às necessidades, e eles estavam a aprender, não reparavam, e depois quando eram feitas questões, não sabiam. Mas, atenção, fazendo analogia ao jogo e explicando, já perceberam. E notou-se que foi uma facilidade de aquisição de conhecimento. Uhum. A concepção destes jogos são um bocadinho... Exige aqui juntar, não é? Conjugar pedagogia, não é? A arte e design, e depois a tecnologia, não é? Sim. E aqui julgo que tem essa questão, tanto o professor precisa é normal ter a informática, é normal que eu tenha algumas noções sobre tecnologia, como também a indústria, por exemplo, que os produz, tem que estar muito bem assessorada na área de pedagogia. Estes jogos não é só lançá-los para as pessoas se divertirem, não é? Tem que haver resultados. Sem dúvida, isso é um ponto muito importante. Mas atualmente, e o mercado, e mesmo em Portugal, o mercado já começa a evoluir muito, ou seja, temos muitas empresas que já a construir jogos de uma forma geral, mas também temos viradas para jogos mais pedagógicos, os tais jogos sérios. E depois temos aqui também um novo paradigma, que é muitas das faculdades, nas suas unidades curriculares, já criam jogos sérios nas faculdades. E então temos aqui nas faculdades que têm não só uma vertente tecnológica, mas também uma vertente de design e muitas das vezes a vertente pedagógica para o jogo. E depois são postos no mercado, numa versão para testarem. Mas também já começa a haver aqui, que é importante, uma junção de interesses entre o mercado comercial, as empresas, e a parte das faculdades que têm o conhecimento também tecnológico, mas também têm pedagógico. Eu imagino aqui um potencial de mercado ou de negócio, não é? Muito parecido com, por exemplo, com as editoras que lançam manuais, não é? É um negócio imenso e que é fundamental, aliás, para o ensino. Se nós considerarmos que os jogos vão poder ser cada vez mais utilizados, se calhar também passam a ser fundamentais para o ensino. Aqui faz sentido imaginar, por exemplo, uma indústria baseada nisto, como existem as editoras de livros?
Ela já existe, não parece, mas ela já existe, porque se nós formos, e rápidas pesquisas na internet, nós já vemos rapidamente empresas que se dedicam simplesmente a ter jogos para o sistema educativo. E até grandes editoras que já começam a ter esse tipo de jogos. E é através das editoras, então? As próprias editoras é que fazem as encomendas? Não necessariamente, mas também, porque isto começa a ser um mercado. Há 20, 30 anos atrás, era um paradigma completamente distinto de agora. Agora, vê-se que há, como referiu, um mercado que está emergente. Portanto, as escolas querem cada vez mais motivar os alunos, querem cativar os alunos, porque no contexto da aula com alunos mais motivados, com toda a certeza o conhecimento surge com muito maior facilidade. Então, estas técnicas e estas tecnologias de jogos sérios começam a ser usados, claro que não é constantemente, nem em todas as disciplinas, nem com todos os professores, por variedíssimos motivos, nem todos os alunos também se ajustam. E aqui também depois temos que só terem atenção que estamos a falar de tecnologia, de jogos, jogar, que parece um contrassenso com o aprender, o educar, e não tem que ser, mas temos que estar cientes que jogar de forma orientada, ou seja, com supervisão, com um contexto, com uma finalidade sempre da aprendizagem e com a vertente pedagógica também sempre presente, para não entrarmos depois naquela questão do vício, né? Jogar jogos, que já se fala do vício do jogo, não é isso que se pretende. Portanto, isso também é uma possibilidade real, mesmo nos jogos sérios, estar-se mais a promover o vício do que está estudado ou a questão aqui é que um jogo sério não deixa de ser um jogo. Sim. Que tem uma componente lúdica, mas tem uma forte componente pedagógica. Portanto, é preciso ter o cuidado, não é? Que a componente lúdica tem que estar lá, porque senão não tinha provavelmente nenhuma motivação para jogar, mas essa componente lúdica tem que ser suficiente, ok? Mas a parte pedagógica tem que ser a mais-valia. Mas se ele ficar viciado, quer dizer que está viciado em aprendizagens. Mas só jogar esses jogos. Mas não é esse, como nós também não queremos ninguém viciado sempre a ler livros, porque também não é prototipo, não é? Tem que ter uma área social diversificada. Portanto, isto é um perigo e tem que haver essa atenção também, esse cuidado sempre. Pois, isso que eu queria, talvez chegar desde que falei da questão da indústria, não é? Que para produzir isso, por exemplo, a relação que existe entre o Ministério e as editoras, não é? Para associar aos currículos, os treinados livros, e há, digo eu, não sei exato, não conheço isso profundamente, mas há controle pedagógico e provavelmente dos efeitos psicológicos sobre uma série de conteúdos, há várias pessoas a trabalhar isso, mas bem, outras mal, não interessa. Isso também não deveria existir nestes jogos, já que eles podem estar presentes em diversas, desde a infância até lá acima, e podem ser utilizados pelo professor de português, qualquer professor em qualquer nível de ensino. Já há vários estudos. Mas se nós consultarmos a literatura, vamos ter opiniões divergentes e bastante diversificadas. Portanto, há quem aconselhe o uso de jogos em sala de aula desde uma determinada idade, há outros que vão a uma idade mais baixa, como há outros que desaconselham o uso de jogos e preferem um método mais tradicional. E porquê é que desaconselham? Por causa da questão do vício, por outras questões que há, por exemplo, a questão da memorização e da questão das luzes, do nosso cérebro estar ativo mais tempo do que devia. Portanto, há aqui uma série de considerações que há dos dois lados. Mas no cerne, ou na essência, há um conceito. Os jogos sérios trazem motivação e trazem resultados. Depois é preciso estudar mais situações, mas é um complemento, sem dúvida. Ok. Quais são as principais dificuldades para implementar esses jogos nas escolas? Existem algum tipo de resistência? Ou achas que não há, ou é só o desconhecimento? Não, o desconhecimento não, porque atualmente a classe docente acredito que seja bastante informada nesse aspecto. Nas faculdades, os professores mais recentes que saem das faculdades já têm esse conhecimento. Mas aqui, muitas vezes, é questão do material.
Ou seja, é preciso equipamento tecnológico e muitas das vezes as escolas não têm número suficiente, ainda que possa ser usado, por exemplo, com os telemóveis dos alunos, mas depois entramos para uma questão educacional, se eles sabem ou não usar de forma, se forem mais pequeninos, e se calhar mesmo os mais graúdos, se sabem ou não usar para a finalidade que o professor pretende, não é? Porque estão a usar o telemóvel, estão a usar os computadores, mas é com uma finalidade, é jogar, mas jogar pedagogicamente, jogar de forma séria. Sim, ok. E esta questão da inteligência artificial, que impacto é que achas que vai ter no crescimento e aperfeiçoamento dos jogos? Se calhar já está a ter, mas que terá a curto prazo no desenvolvimento destes jogos? A inteligência artificial veio mudar, né, o paradigma da sociedade. Aqui nos jogos é uma mais-valia, porque pode trazer uma personalização ao jogo. Ou seja, o utilizador, o jogador, está a jogar e com base em algoritmos, o algoritmo vai ajustar o jogo aos seus avanços, aos seus desafios. Portanto, pode ter desafios mais direcionados para si e não de uma forma geral, como antes é o mais comum. Isso. Ok. Vamos falar agora um bocadinho sobre segurança digital e privacidade, também outra das áreas que tens estudado e que te especializaste, tens dado formação. Quais são os riscos de jogar online? Vamos manter-nos para já nesta lógica de jogos sérios. Quais são os riscos que isto implica para os... Estar a jogar online, seja, neste caso, sério, um jogo mais lúdico, há sempre a parte da transmissão dos dados, não é? Os dados que vão ser transmitidos e que podem eventualmente ser passados para terceiros de forma ilícita por ataques variados. Portanto, pode haver perda de informação pessoal, de dados sensíveis ou não, ou só dados pessoais, portanto há sempre esse perigo e essa possibilidade, mas aqui é uma forma geral, seja jogo sério ou um jogo mais lúdico. E achas que as instituições de ensino promovem essa segurança digital ou ainda têm medidas um bocadinho insuficientes? Não, cada vez mais promovem isso, eu sinto e vejo isso. Portanto, por exemplo, com as chamadas políticas de segurança, com divulgação das regras, do que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, com campanhas de sensibilização. Mas é preciso mais também, elas próprias têm as suas regras mais técnicas, né, de servidores, na área das redes, firewall, por aí fora, mas promovem pelo menos a parte da sensibilização e das políticas de segurança, isso sim. E que cuidados devem ter, se tivesse agora que sistematizar algumas ideias, cuidados é que devem ter os jogadores? Nas redes, para evitar. Isso aí é aquelas gerais como quase todos nós. Estão a jogar, a aceder a locais que sejam fidedignos, a jogos que sejam reconhecidos, e porque muitas das vezes surgem versões menos ilícitas na internet de jogos e a tendência é ir clicar em links que não é mais do que tentar obter dados pessoais ou ficar com acessos ao computador. Portanto, esses cuidados todos que são necessários na prática é usar um pouco o bom senso e ter também cuidados acrescidos, que é não clicar em tudo porque só para experimentar, é colocar com consciência, pensar antes de clicar. Para quem lida com alunos, com as formações, achas que os alunos, os jovens, têm essa sensibilidade ou ainda há algum trabalho a fazer? Começam a ter, mas há muito trabalho. E aqui não é só os alunos, é alunos, é graúdos, somos todos nós. Todos nós temos uma facilidade, todos nós somos curiosos. E isso é logo o primeiro receio, que é, somos curiosos, ok, mas é o primeiro receio de quem está na área da segurança e que é sensibilizar, mas a curiosidade por vezes é mais forte e basta clicar num link indevido e abrir logo aí uma brecha de segurança. Quando se é mais pequeno é mais fácil, né? A curiosidade aumenta. Os links dos prémios, de resolver problemas com o banco, Sim, os ataques de phishing. com aquelas notícias fantásticas que a pessoa pensa a ler e a clicar, não é? Sim. Falar um bocadinho de privacidade, estamos também quase a terminar. Privacidade digital, não era necessário acabarmos já com as redes sociais para podermos voltar a ter privacidade digital? Não creio, eu não acredito nisso agora. Como também não acredito que a internet seja a internet em si seja uma má figura, aquela manto negro, não. Quem a usa
é que não usa com cuidados ou usa para fins que não são os devidos. Portanto, as redes sociais, por exemplo, há pessoas que sentem necessidade de estar, que é contra a regra básica de segurança, estar a dizer onde é que está a todo momento, a colocar fotografias, de tudo mais uma coisa. Por vezes essas pessoas, se pensassem que estão a dar informações que podem ser usadas, se calhar não faziam isso. Poderiam fazer o mesmo, foram de férias, mas em vez de colocar em tempo real, se calhar colocar passado 2 semanas. Por exemplo, coisas deste género. Isso são regras básicas que nós estamos a dar, muitas das vezes, estamos a dar informação que terceiros têm acesso, mas que terceiros vão depois vendê-la. Nós clicamos muitas vezes, por exemplo, na cor azul de um carro, porque nós gostamos, aqueles links que aparecem, isso é informação que estamos a dar, parece insignificante e provavelmente é para nós, mas há de haver por trás interesses que há na recolha de dados. Já não há nada a fazer quanto a isso. Depois nós começamos a receber mais publicidade de carros azuis, por exemplo, e não percebemos porquê. É tudo o que nós clicamos, fica registado. Só uma dúvida que me fica sempre. Fala-se muito do risco dos pais partilharem imagens dos filhos na internet, principalmente desde pequenos. E isso agora é um debate enorme, não é? Até há leis que pretendem proibir e defender os direitos da criança ou do jovem, não é? De impedir isso. Quais são os riscos reais de eu, diariamente ou semanalmente, estar a colocar as fotografias dos meus filhos nas redes sociais? Isso é para estudos que não são da minha área, mas pelo que eu já li, e que também é uma área. Infelizmente, há pessoas que usam as redes sociais, e não só, para fins bastante ilícitos. Então, pode ser colocar, por exemplo, que a criança X está naquela escola, vai naquele horário ao ginásio. Às vezes pode ser aliciante para pessoas mal intencionadas. Se dá informação específica sobre a rotina. Okay. E, por exemplo, já que estás na área, para terminar, o que achas de as crianças, desde os... A gente vê com 9, 8, 9, 10 anos já com redes sociais. Isso para ti não te faz confusão ou não podemos, sei lá, estamos a falar no TikTok, no Instagram, já se vê crianças com 8, 9 anos, 10 anos a terem contas. Aí a questão deve ser colocada aos pais, por uma simples razão, porque as redes sociais, na sua grande maioria, o limite mínimo é 12, 13, 14 e algumas 15 anos, portanto, e vê-se crianças com 6 anos até com redes sociais. Portanto, aí se calhar os pais não têm noção de potenciais perigos, ou então não sabem o que o filho está a fazer na rede. Eu sinceramente, é uma opinião muito, muito pessoal já, não vejo necessidade de uma criança com 6 e 9 anos não ter. Agora, também consigo compreender que há uma pressão por parte dos colegas que uns têm e outros não têm. Então, como o uso de telemóveis, provavelmente uma criança de 6 anos precisa de telemóvel. Isto é aquela situação do grupo, não é? O grupo pressiona, depois é difícil o individual não ter. Curiosamente, só aqui em jeito de curiosidade, ainda recentemente no exercício das minhas funções, conheci uma jovem de 17 anos que nunca teve uma rede social e consegue se manter. Consegue não sente falta nenhuma. Não tá. Só conheço uma. Mas, não é muito comum, não. Hugo, muito obrigado pela tua disponibilidade e por teres aceitado o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa.